E aí, vamos estudar a lição? Estamos começando mais um dia de segunda-feira, de muita tristeza para muita gente, né? Vamos voltando às atividades semanais, mas que vamos aprender, porque temos que aprender com a nossa lição na Escola Sabatina. E com isso, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixe seu like e vamos lá para o assunto de hoje. Hoje é segunda-feira, de 17 de março, é dia nosso Zoom. Iria pegar o nosso assunto de acordo com o verso para memorizar. E não basta nós ler novamente. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E com Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, uma estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que crê tenha a vida eterna. Então, esses versos já são lindos. Mas como eu falei ontem, antecede outro verso mais bonito, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que no que ele crê tenha vida eterna. Então, antes de saber por que Jesus pronunciou essas lindas palavras, devemos saber para quem foi. E para quem foi? Foi para Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos representantes dos líderes judeus. Ele era um importante membro do Sinédrio, ou seja, um fariseu, estudioso da lei, ou seja, é um fariseu, né? Como nós sabemos, os que perseguiam mais Jesus foram os fariseus, os escribas, né? Os saduceus, ou seja, Nicodemos era um deles, mas ele era diferente. Nicodemos, ele tinha estudado as profecias os rolos, né? Naquele tempo não era a Bíblia que nós temos hoje, mas sim os rolos proféticos, né? Ali tinha de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Moisés, tinha muita coisa do Velho Testamento. E Nicodemos já tinha estudado. Só que, enquanto mais pesquisava, mais convicto ele se tornava de que Jesus era aquele por quem ele esperava. Olha só. Quanto ele mais estudava, mais ele percebia de que aquele homem que vivia vagando de lugar para lugar era o Messias. Isso é o que uma pessoa de mente aberta ela vê, de que Jesus é o Salvador. Jesus era o Messias. Jesus é o Messias. Então, e aí ele foi logo agir, né? Ele não agiu com preconceito, igual os outros agiam, né? Os outros estudavam, mas que eles tinham inveja. Inveja do que Jesus fazia, e aí os outros falavam que Jesus que era o errado. Mas Nicodemos ele percebeu que isso não podia ocorrer. Porque Nicodemos olha só, ele esteve presente na semana passada, quando Jesus falou, né? Saiam da minha casa, ou seja, que fez toda aquela expulsão, né? Expulsação das pessoas, comerciantes, dos animais, do que estava sendo vendido, né? Nicodemos estava lá. Nicodemos estava vendo que Jesus estava curando os enfermos, né? Os coxos, curando os enfermos, né? Em geral. E Nicodemos estava vendo. Só tinha um problema para Nicodemos. Nicodemos não queria mudar de vida. Ele estava enrolando demais para mudar de sua vida. Ele não tinha coragem suficiente de assumir sua nova posição, que é ao lado do caminho correto, que é o lado de Jesus. E aí por isso que, de noite, uma certa noite escura, Nicodemos procurou Jesus lá no Monte das Oliveiras. Porque Nicodemos ele já tinha visto de que Jesus ia para lá toda noite. Então ele foi, uma certa noite, ele aprendeu do que ele tinha que fazer e do que Jesus era. E aí Jesus não se importou, né, de quem ele era. Nicodemos era um fariseu, né, talvez se fosse outra pessoa, né, Jesus não ia nem falar com Nicodemos, mas Jesus estava de braços abertos e falou com Nicodemos muito bem. E aí Nicodemos entendeu naquele momento e se lembraria das palavras do Messias quando visse levantar na cruz. E aí quando Jesus morreu, né, levantar na cruz, Nicodemos lembrou. E ao contrário dos discípulos,
Os discípulos ficaram o quê? Quando Jesus morreu e ressuscitou? Morreu, né? Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram o quê? Ficaram aterrorizados, né? Ficaram desesperados. Um correu para o lado, outro correu para o outro. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Ficaram todos desesperados. Mas enquanto um homem que ninguém esperava, Nicodemos, não ficou desesperado e sabia o que ele tinha que fazer. Ajudou a tirar Jesus da cruz, se eu não estou enganado, junto com José da Arimateia e levou para ser sepultado lá que antes era nas cavernas, né? E ainda embalsamar e ainda dar alguns presentes lá. Ou seja, Nicodemos não se abalou. Ele agiu corajosamente porque tinha aprendido e tinha entendido do que Jesus tinha falado anos antes no encontro. Olha só, que história bonita de Nicodemos, né? Com isso aí finaliza nosso estudo de hoje. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, agradecemos mais conteúdo, que venhamos ser igual Nicodemos no dia de hoje. Que podemos aprender as coisas boas de que ele fez e está anotado na Bíblia, de que ele procurou o Senhor e aprendeu. Eu agradeço com Jesus. Amém.